Bom, vamos mergulhar de cabeça nessa exploração fascinante de como o cérebro humano calcula, de forma totalmente inconsciente, o nosso valor social e o respeito. A gente costuma achar que respeito é só uma questão ética, né? Ou algo que se ganha apenas com boas ações. Mas a ciência mostra uma realidade muito mais mecânica e biológica acontecendo nos bastidores de cada interação. O cérebro simplesmente não avalia a nossa moralidade primeiro. Ele julga a hierarquia e a segurança em questão de milissegundos. Então, o que realmente gera respeito? Ao invés de pensar nisso como um julgamento puramente moral, a gente precisa olhar para os sinais comportamentais específicos que o nosso cérebro social decodifica sem que a gente nem perceba. Ele não fica esperando para decidir se alguém merece ou não respeito. É instantâneo, operando em frações de segundo, baseado estritamente naqueles nossos padrões evolutivos mais antigos de sobrevivência e dominância. E, para desvendar isso, a nossa análise vai cobrir 5 pontos essenciais. Primeiro, o cérebro e o respeito. Segundo, as armadilhas da comunicação verbal. Depois, a linguagem inconsciente do corpo. Em seguida, limites e estabilidade emocional. E, para fechar, a ciência da presença. O objetivo aqui, claro, não é ensinar truques de manipulação, mas mapear esse arco neurocomportamental completo para criar uma fluência de verdade na linguagem nativa da mente humana. Vamos lá! Começando pela primeira parte, o cérebro e o respeito, e como a mente decodifica o valor social. Antes mesmo de abrirmos a boca ao entrar numa sala, uma avaliação biológica complexa já está a todo vapor, construindo a base para absolutamente tudo que entendemos sobre a interação humana. O ponto crucial é o seguinte: o respeito não é concedido simplesmente por sermos super simpáticos. Sabe aquela pessoa que concorda com tudo em uma reunião de negócios, por exemplo? Pois é, isso não gera admiração e, na verdade, pode até acabar com a autoridade dela. O respeito é um cálculo biológico complexo, baseado na presença e na segurança que um indivíduo transmite. O cérebro social escaneia o ambiente o tempo todo em busca de líderes congruentes e estáveis, e não de quem é excessivamente complacente. Isso nos leva à segunda parte, as armadilhas da comunicação verbal e a neurobiologia por trás de como falamos. A maneira como a nossa fala é estruturada envia sinais gigantescos e, na hora, sobre o verdadeiro estado do nosso sistema nervoso. Olha que brutal a diferença dessas duas abordagens. Quando alguém fala sem parar, quem está ouvindo já interpreta isso imediatamente como uma ansiedade, carência ou pura impulsividade. Mas aquelas pausas estratégicas, elas projetam uma certeza gigantesca e uma mente super organizada. Quem escuta mais do que reage demonstra, biologicamente falando, que não precisa ficar preenchendo o silêncio desesperadamente para provar o seu valor para o grupo. E sabe aquelas famosas frases, desculpa incomodar ou talvez seja besteira? Começar uma fala assim reduz drasticamente a nossa presença social. A neurociência mostra muito bem que o cérebro liga a nossa confiança emocional direto com a nossa competência. Usar essas frases introdutórias o tempo todo treina ativamente quem está ouvindo a desvalorizar a nossa ideia antes mesmo que a gente termine de falar. A mesma coisa vale para frases como sou burro mesmo ou ninguém liga para mim. O cérebro humano absorve a repetição como identidade. Isso significa que ficar se depreciando o tempo todo não soa como uma humildade encantadora, mas sim como uma transmissão genuína de baixa autoestima. Fato é que as pessoas tendem a tratar o indivíduo exatamente do jeito que ele se apresenta de forma repetida. E essa sequência ilustra de forma brilhante como a confiança funciona na prática. A mente opera como um contador implacável que registra cada promessa quebrada. A autoridade não se constrói com um discurso bonito, mas com previsibilidade de comportamento. Quando se promete algo e não se entrega, o cérebro de quem observa corta a credibilidade de forma permanente, destruindo a autoridade quase que num estalar de dedos. Mudando do que é falado por que é visto, chegamos na terceira parte, a linguagem inconsciente do corpo, ou o que a postura diz para a amígdala. É essencial examinar como o nosso corpo fala antes mesmo da gente conseguir abrir a boca. E aqui o sistema visual julga o contato visual em frações de segundo. Ficar desviando o olhar o tempo todo manda um sinal direto de submissão para a amígdala de quem está observando, que atua quase como um leão de chácara, decidindo ali na hora quem tem autoridade e quem não tem. Manter um contato visual firme, calmo, sem ser agressivo, é um regulador profundíssimo e ancestral de poder e conexão emocional. A mente lê esses micromovimentos físicos quase como mágica, atribuindo peso hierárquico só pelo espaço que a gente ocupa. Uma postura caída e movimentos nervosos gritam medo visceral e sinalizam um altíssimo estresse. Mas, em contrapartida, manter uma postura firme e bem aterrada não só melhora drasticamente a forma como os outros nos veem, mas reduz de verdade os nossos próprios níveis de cortisol.
estabelecendo aquela famosa autoridade silenciosa. Indo para a parte 4, limites e estabilidade emocional e a psicologia do valor próprio e controle. Foco agora são as armadilhas emocionais escondidas que influenciam pesadamente como o ambiente nos trata e nos percebe no dia a dia. Sabe quando toleramos aquelas piadas ofensivas, manipulações na cara dura ou invasões no nosso espaço pessoal só para evitar o atrito no curto prazo? A mensagem subconsciente exata que fica na mente de todo mundo em volta é uma só: não existem consequências. A ausência total de reação cria um convite aberto, biológico, para os comportamentos abusivos. Isso é o que a ciência comportamental chama de reforço social passivo. O respeito verdadeiro nasce de limites extremamente claros, e não de uma simpatia infinita de tentar ser legal o tempo todo. Tolerar desrespeito treina o ambiente a repetir a dose. Afinal de contas, o cérebro social só respeita mesmo aquilo que ele não consegue dominar ou dobrar com facilidade. Outra coisa, o cérebro humano é um detector de incongruência de primeiríssima linha. Ele desconfia, lá no fundo, de quem muda de valores só para ser aceito na rodinha. Forçar uma risada ou mudar de opinião dependendo de com quem se fala acende um alerta vermelho de falsidade na hora. A coerência, mesmo quando acaba gerando um debate ou uma discordância, é super recompensada pela nossa neurologia social com respeito muito sólido. Transmitir aquela tentativa exaustiva de agradar a todos, precisar de aceitação constante ou ficar pescando elogios sem parar, demonstra uma fragilidade cristalina. É até um paradoxo. Quanto mais se implora por validação e se foge da rejeição, menos presença emocional se tem. Essa carência suga a energia da interação e joga a pessoa lá para baixo na base da dinâmica de poder. E existe uma diferença gritante entre o chamado sequestro da amígdala e o controle do córtex pré-frontal. Dar aquele famoso chilique e perder a linha em explosões impulsivas destrói qualquer respeito que foi acumulado. Indivíduos altamente respeitados não são blocos de gelo sem sentimentos. Pelo contrário, sentem tudo profundamente, mas operam através do córtex pré-frontal, impedindo que a pura emoção atropele a lógica e o rumo do seu comportamento. Chegamos então à nossa última parte, a ciência da presença e o que o cérebro social realmente valoriza. Essa é a base definitiva, o mapa prático para comandar uma sala e estabelecer uma presença que ninguém consegue ignorar. Pois é, a neurociência já comprovou sem sombra de dúvida que tentar ganhar o grupo agradando a todos é uma estratégia que já nasce falha. A verdadeira arquitetura do respeito é formada por coisas inegociáveis, coerência inabalável, limites muito claros, estabilidade emocional profunda e aquela confiança silenciosa. Isso é exatamente o que a mente escaneia e busca de forma instintiva em qualquer grupo. Entender com esses detalhes como o cérebro decodifica os sinais permite a qualquer um reconstruir totalmente a forma como é visto pelo mundo. É uma escolha de todos os dias. Projetar fragilidade atrás de uma aprovação que não dura nada, ou cultivar uma presença inabalável e real. E aí fica a nossa reflexão final. Ao entrar numa sala amanhã, o ambiente fará a leitura de uma necessidade desesperada de agradar ou de uma autoridade silenciosa e absolutamente natural.